Olá e bem-vindos ao Posto Emissor. Neste ano que parece já durar há um século, chegamos hoje ao episódio número 23 do podcast da Blitz. O calendário, mais do que o céu nublado, diz-nos que hoje é dia 1 de julho e é no nosso estúdio em Paços de Arcos que vamos receber um convidado muito ilustre. Antes de mais, comigo está hoje o editor da Blitz, Luís Guerra. Como estás hoje, Luís? Olha, estou com uma estranha impressão de que 2020, como tu disseste, está a durar há um século, mas pode ser que de repente a gente consiga abreviar isto. Exato. Nasceu em Lisboa, mas foi no Porto que se fez rapaz e amante de música. A sua voz confunde-se com a Invicta, cidade que imortalizou em algumas das canções mais marcantes da música nacional, e são também seus alguns dos álbuns que mais portugueses já levaram para casa. De um currículo sem fim à vista consta também o pontapé de partida no chamado boom do rock português há coisa de 40 anos. Rui Veloso, muito bem-vindo ao nosso posto emissor. Olá, muito obrigado. Gostei. Até fiquei fiquei um pouco confusa, muito ilustre, só assim um bocadinho, não sei, gramaticalmente se calhar não é muito correto. Mas... Muito ilustre, sim, é um bocado, como se diria, pleonástico. É, talvez ilustríssimo, assim. Ilustríssimo. Sim, ilustríssimo, pois. Ilustríssimo, fica a correção gramatical, então. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho, com a merda não se beira os... Rui, há 40 anos o álbum Art Rock entrava nos ouvidos de toda a gente em Portugal e a tua vida não voltava a ser a mesma. Tu pessoalmente também estavas em Lisboa há poucos meses. O que nós gostávamos de começar por saber é quem é que era o Rui Veloso na véspera do boom deste marco que mudou a tua vida, quando ainda estavas no Porto? Com quem é que saías? Como é que era assim o teu cotidiano? Quer dizer, eu tinha 22 anos, não é? Tinha uma vida de jovem de 22 anos, quer dizer, os meus filhos já têm mais de todos do que isso, não é? Portanto, com 21, 22, tinha uma vida normal de café, ia ao café, ia à Cufra, dou umas cervejas e passava muito tempo a tocar, muito tempo a tocar. Ia compor, ia tocar, ia compor, ia ouvir música, ia compor, ia tocar. A minha vida era muito obsessiva nesta questão da música na altura. Desde os 17 anos, 18, assim, esses 4, 5 anos foram muito passados à roda disso. E o que é que estranhaste mais quando vieste para Lisboa viver? Quer dizer, estranhei um bocado de tudo. Para mim era quase tudo, eu gostava de dizer, era tudo ao lado do Jardim Zoológico. Porque eu conhecia quando era miúdo, vinha aqui ver a minha família de Lisboa e gostava sempre de ir ao Jardim Zoológico. Então eu em Lisboa andava sempre, olhava para os prédios e isto deve ser perto do Jardim Zoológico, não sei. Era tudo mais ou menos parecido. E pronto, estranhei porque não conhecia ninguém. Exato. É normal. Como é que estavas nessa altura já de vida escolar? Já tinhas despachado a escola? Tinha feito o 7º ano, 12º agora, não é? Uhum. E depois estava assim num buraco negro, sem saber o que fazer. Tinha que ir para a faculdade, não é? Para letras ou para direito, que é uma coisa que eu não queria fazer nem por nada, e portanto estava numa dúvida cruel, não é? Uhum. Normalmente os pais e as mães vão falar depois com alguém conhecido, não me arranjar aqui um emprego para o meu filho. Neste caso foi a tua mãe e o emprego era na música. Sim, não, a minha mãe não tem nada a ver com isso de arranjar emprego, porque eles nem pensavam que eu fosse trabalhar nessa altura, que eles pensavam naturalmente que eu ia seguir, a continuar a estudar e ir para a faculdade e estudar, pronto, era digamos, a consequência natural daquilo que vinha antes.
Sendo que, como a música me ocupava muitíssimo tempo, a minha mãe estava um bocadinho desesperada de saber o que é que este rapaz faz, não percebia muito bem, queria saber com alguém que fosse do métier. E então ela porque o meu pai não estava nem aí. Para o meu pai eu ia estudar e quer dizer, nunca se lhes deve ter posto essa hipótese de eu, em meia dúzia de meses, mudar drasticamente a minha vida, não é? Foi assim que a minha mãe, sem eu saber, portanto, me sacou umas bobines, não foram cassetes, foram 2 ou 3 bobines de um sítio onde ninguém podia mexer, não é? Eram as minhas bobines, e eu estava a fazer uma viagem pela Europa e portanto não houve problema. Ela queria saber se tu eras mesmo bom e precisava de uma segunda opinião, não era? Ela disse-me depois que ouvia umas coisas e que tinha a sensação que o filho que era melhor que aquilo, mas queria ter a certeza. Porque eu, inclusivamente, sempre fui muito cioso do que fazia. Portanto, eu não gostava muito que as pessoas ouvissem. Era muito meu e do T e da malta amiga que ia para lá, para cá, não é? Ouvir e participar nas coisas. Chamámos do Coro de Lourdelo, uma série de amigos dali da área alargada, dali da minha casa. Por causa dos meus pais. Yeah. O hard rock não ficou só, obviamente, pelo Chico Fininho, nem pela rapariguinha do shopping. Os singles de sucesso foram sucedendo uns aos outros. O Sei de uma Camponesa, por exemplo. Como é que lidaste com esta avalanche? Chegaste alguma vez a pensar, isto é muito bom, mas são 2 ou 3 meses e qualquer dia ainda me mandam de volta para o Porto? Sim, andei para aí 8 anos a pensar isso. 8 anos? Sim. Só no 4º disco é que eu comecei a pensar que era possível seguir carreira, porque eu andei sempre com um pé na crença de que isto era uma coisa passageira, que as pessoas não gostavam assim muito de mim e portanto que isso poderia acabar de um momento para o outro, e andava um bocadinho desesperado com isso porque eu não sabia muito bem o que é que ia fazer. E foi durante muitos anos, até porque vocês não se esqueçam que nos anos 80, quando eu comecei a tocar, o público não reagia como reage hoje. O público era muito, muito diferente, muito diverso. As pessoas não batiam pouco palmas e olhavam muito. Havia muito pouco hábito nos concertos. E então eu ficava convencido que as pessoas não gostavam muito, não é? E portanto... Eram mais tímidos os espectadores? É muito, muito mais a falta de hábitos. Era uma coisa que basicamente não existia em Portugal, não é? Como é que era esse meio da música nos anos 80 em Portugal? Uma coisa mais, obviamente, mais incipiente, não é? Mais amadora, mais no começo? Muito mais. Era para a história, não é? Nós ainda não estamos na idade, no primeiro mundo, ainda estamos um bocadinho na Idade Média, mas aquilo era mesmo a pré-história. Portanto, era tudo mau. Ou quase tudo mau. Com os técnicos, o material, as estradas, os carros, as pensões, era tudo mau. Não tenho saudades nenhuma desse tempo. É engraçado porque eu ia dizer era tudo mau e, no entanto, muitas pessoas olham com muito saudosismo para essa altura. E tu acabaste logo por responder à pergunta que eu não fiz, não é? Não tens saudades nenhumas. Realmente não tenho mesmo, já disse isso várias vezes. Agora é muito melhor, temos muito melhor som, os carros são melhores, as estradas são melhores, temos hotéis, na altura não havia sequer, não é? A maior parte dos sítios tinham pensões, às vezes sem aquecimento e coisas assim, não é? Não, aquilo era rock and roll na estrada mesmo, barra pesada. O vinho era mau, o whisky era mau, era tudo mau. Mas bebia-se na mesma, não era? Era, pois claro, então. Lembras-te da primeira vez que ouviste uma canção tua na rádio? Eu lembro-me de uma vez que eu estava
em 80, portanto fui com a namorada para o Algarve, ninguém me conhecia. Eu estava na praia, em Faro, uma coisa assim, já não sei bem onde é que estava, era por aí. E tinha uns gajos ao lado com um rádio, não era ao lado, um bocadinho distante. Eu comecei a ouvir o Chico Fininho. Disse, ei, olha, ninguém me conhecia, não é? E depois, o engraçado é que eu ouvi o Luís Filipe Barros dizer, não ouviram bem, então tomem lá. E passou 2 vezes seguidas. Uau. Eu lembro disso de ouvir isso na praia. Ouvir isso na praia, ninguém me conhecer, que era uma coisa fantástica. Ninguém me conhecer, o gajo a ouvir a música. Tu lembras-te da primeira e da segunda vez que ouviste uma canção tua, portanto que foi a mesma. Eu vou-vos dizer, a primeira vez que eu ouvi a minha música em público foi num bar chamado Carruagem Cascais. Em Cascais, sim. A malta ia ao fim de semana beber para a Carruagem em Becopos. E eu um dia levei uma cassete, uns amigos tinham um leitor de cassetes no carro e tal, para ouvirmos no carro. Era um Mini, íamos ser 5 e 6 no Mini. E ele punha a cassete e a malta ouviu aquilo, que era a cassete, quando acabámos a mistura do disco, não é? Pronto, eu fiquei com uma cassete para ouvir. Portanto, ainda nem havia LP nem nada. Uhum. Só havia, ia para a fábrica ainda, e não sei o quê, e para fazer o mastering e tal. Eu tinha a cassete e esse meu amigo disse, vou pôr isto na carruagem. Disse, não ponhas nada, e caraca. Não, vou dizer aos gajos, eles eram amigos lá do dono, vou pôr isto e tal. E eu lá fiquei um bocado encolhido. E os gajos puseram aquilo. E eu comecei, depois eu lembro de ver a reação do pessoal que estava ao lado, aquilo é uma carruagem. Portanto, os sítios, os lugares dos comboios tinham uma mesa e tal, e nós estávamos nos lugares e os tipos ao lado estavam no lugar ao lado. E então eu ouvi os gajos a aguçar a orelha e começar a aguçar a orelha mesmo assim, tipo, o que é isto? Ei, e o gajo a dizer, olha, ei, isto é em português. Isto é em português. Foi assim a primeira reação que eu tive na carruagem. E os gajos não souberam que era eu. Só os donos sabiam, pronto. Mas o pessoal que lá estava, os clientes, não sabiam. E foi a primeira reação assim pública que eu tive de olha, isto é em português, quem quer saber. Ao longo da década de 80 tu foste, pelo menos para quem, por exemplo, como eu, que era relativamente jovem, uma figura bastante presente na televisão, até porque havia 2 canais, portanto, e praticamente só um é que tinha este tipo de exposição. Tu aparecias várias vezes. Eu lembro-me de já na altura não me pareceres uma estrela rock típica. Primeiro usavas assim uns óculos muito grandes por cima dos olhos, refugiavas-te na guitarra e não tinhas nunca grandes artifícios nem pirotecnias. A minha mãe, inclusive, eu lembro-me dela dizer que achava que tu eras tímido. Eras uma anti-estrela? Eu nunca fiz parte um bocadinho, nunca liguei muito ao circo. Eu sou basicamente um músico, não é? Eu sou músico. Não sou cantor. Não sou cancionista, eu sou músico, portanto, eu ligo muito à música. E tudo um bocado à volta é um bocado artefacto, não é? Eu nunca liguei muito a isso, nunca me preocupei muito com a imagem, embora tivesse alguma preocupação, mas como era muito tímido e tinha uma autoestima muito baixa, e portanto, daí talvez a minha falta de jeito e aquela coisa de... Eu digo claramente que era falta de jeito, era falta de... Eu não fui talhado para isto, mas acabei por ser escolhido um bocadinho à força. Mas se eu pudesse ter sucesso e não ser famoso, era o que eu mais gostava. Eu lembro inclusive de uma conversa que tivemos, estava presente até o Miguel Araújo, isto foi talvez o ano passado, em que chegaste a dizer, e eu nem fazia ideia, que às vezes em concertos sentias verdadeiramente tenso ou nervoso, não era? Que havia ali qualquer coisa que não funcionava bem. Meu Deus, não tens nem ideia. E foram muitos anos, não é? Eu ia sair de casa em Belém, por exemplo, e em Belém foi em 87, 88, portanto, 8 anos depois do hard rock. Eu lembro-me que eu saía de casa e já estava de diarreia. Ai. Só passava depois do concerto.
Portanto, para perceberes, eu deixei de comer antes dos concertos porque vomitava. Portanto, os nervos, eu era igual ao Carlos Paredes. Paredes era assim. Então, mas para ti, então, um concerto era um pesadelo. O antes do concerto. O concerto depois, uma pessoa depois lá em cima acalma. Mas havia concertos que eram verdadeiros pesadelos, porque o som era muito mau, muito mau. E nós sofríamos muito em cima do palco com o mau som, não é? Era muito complicado. Tu, já há alguns anos que... Esta pergunta já deve estar à espera dela, não é? Há alguns anos que não lanças um álbum de originais. E eu acho que há muita gente que gostava que tu lançasses. Porquê é que... Eu entendo isso. Porquê é que não? Porque ainda não... Quer dizer, o Carlos T desligou-se. Foi à vida dele e portanto, fica difícil depois... cantar qualquer coisa, eu não canto qualquer coisa. E quer dizer, nem componho qualquer coisa. Mas não há mais, não há mais ninguém? Quer dizer, ainda não apareceu ninguém. Carlos T, assim, tipo gajos do nível do T, há muito poucos, há 2 ou 3, não é? Nunca fizeste nada a esse nível com Miguel Araújo, por exemplo? Algo que a gente ainda não saiba, ou que já esteja engavetado e que ainda... Não? Nada disso? Não. Mas, por exemplo, aceitaste o convite... Não fiz nem isso, Miguel. Aceitaste o convite da Carolina Deslandes para cantar com ela, não é? Naquela canção, O Avião de Papel. Gostas das canções dela? Sim, mas é que também foi porque ela queria muito que eu fosse e tal, e ela é miúda. E eu já fiz isso com muita gente, não é? Já fiz tantos duetos que sei lá, já nem não sei. Confesso que estou um bocadinho farto disso. Mas pronto, foi também porque aquilo era uma homenagem a mim também, muito querida a ela. E portanto eu fiz o que pude, não é? Foi um bocado assim naquela de share. Mas partir uma coisinha com uma miúda que está a aparecer, gira, com talento e tal. Mas agora há aqui uma coisa que me intriga. Isto de haver aparentemente uma certa aversão da tua parte em fazer algo novo, ou aversão, ou até bloqueio, não sei, é só pelo lado da lírica, ou musicalmente também já não te sai nada de jeito? Não, eu tenho feito montes de coisas. Tenho para aqui montes de coisas. Mas realmente a parte da lírica... puxa pelo melhor de mim, não é? Porque como é que eu vou explicar? Isto é um sistema que tem a ver com a música e a voz. A voz é que compõe. Claro que a cabeça é que compõe. A voz é que compõe. Eu compunha com a voz por cima dos acordes que começavam a sair e tal. E normalmente quando eu começava a sacar os acordes, a voz já parecia que já estava meia feita, não é? Já vinha a melodia, eu começava a fazer melodia assim, por intuição, não é? E, portanto, é um processo que é redondo neste caso, não é? Sem letra, a voz não canta. E então, o gajo compõe menos. Eu tenho composto até muitos instrumentais de guitarra e estou, inclusivamente, a pensar gravar uns instrumentais de guitarra, porque foi coisa que nunca fiz, e tenho uns instrumentais que eu gosto e como sou também guitarrista, sei lá, gosto de eventualmente fazer umas coisas só em guitarra, mas à séria, não é? Não é só tipo tocar na sala, não, mas a sério, no estúdio, fazer uma coisa assim, tipo, mesmo à séria, como mesmo virado para aí. E tenho montes de coisas antigas que, ainda com letras de T, que não gravei por isto ou por aquilo, e que se calhar agora vou gravar, que eu ando a reouvir e ando a ouvir coisas incríveis que eu gosto muito. E agora, ainda por cima, se calhar tenho mais possibilidades de fazer aquilo como gosto, que na altura não conseguia. Rui, há pouco disseste que se pudesses ter sucesso e não a fama, ficarias encantado da vida, mas por acaso eu tinha aqui uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Apesar de todo o sucesso que tu tiveste e tens, ao longo das décadas, penso que conseguiste evitar relativamente bem aquele lado mais agressivo da fama, ou alguma vez tiveste, sei lá, paparazzi à porta, ou assim algum aspecto mais... Não.
Eu não tenho problema nenhum, nunca tive problemas desse género, nunca. Impecável na rua, tudo impecável. A malta trata-me sempre muito bem, nunca tive problemas nenhuns, mas de qualquer maneira é uma pressão constante durante muitos anos que eu, se pudesse, evitava, não é? Tanto, aliás, eu vim viver para o campo, estou um bocadinho isolado porque penso eu que já foi uma coisa que quando eu comprei, vi esta casa num sítio que eu nem sabia que existia, foi um bocado já o meu inner self dizer-me, pá, sai dali, ali está o pecado, ali está tudo, e tal, foge disso e tal. Então vim pecar para mais longe. E continuas a ter dois cãozarrões aí a fazer-te companhia, não é? Não, pá, não, são gajos, um parece um burro. E o outro não, mas são porreiros, é uma boa companhia. E são dois cães que, contrariamente à maioria dos cães que estão na cidade, estes meus cães são livres, nunca estiveram presos. Uhum. E não têm que ser passeados pela trela para fazerem cocó na rua e essas coisas, e para esticarem as perninhas. Meus cães são os cães livres, também gosto disso. Eu tenho espaço, tenho um jardim porreiro e eles correm e estão lindos por causa disso também. Eles riem-se. Eles riem-se. Engraçado dizeres isso, porque é o tipo de coisas que nós vemos os nossos animais de estimação fazer, não é? Às vezes eles riem-se. Sim, às vezes vês. Há cães que riem. A minha cadela ri-se. Aliás, numa fotografia que eu pus agora no Instagram, houve alguém que fez esse comentário, não é? Ou foi, se calhar não foi no Instagram, foi para o WhatsApp, mas falaram no sorriso dos cães e no meu. Tipo, estamos os três com o mesmo sorriso e tal. Isto agora faz lembrar um amigo meu que diz que é aqueles gajos que têm muito contacto com cavalos, que adoram cavalos e tal, e depois que de repente começam a ficar também com carro de cavalo. Isso é que é pior. Quer dizer, pelo menos a nível dentário é capaz de ser interessante. Olha, vamos para... Espero que não estejas a pensar em ninguém especial. Não estava, não. Mas posso já pensar num. Muito bem. Olha, cavalos é coisa que nunca tiveste, não é? Portanto... Não. Só tenho, só no carro. Estás livre de ficar parecido com um, portanto, a convivência... Eu sou um gajo de muitos cavalos, mas no carro. No carro. Gostei de ter um carro com muitos cavalos. A começar pelo carro da capa do Hard Rock. O carro era teu ou foi só para a promoção? Aquilo é uma caminhonete. Uma caminhonete, sim. Pois, tu nunca não és de caminhonetes. Não, pá, e houve uma coisa ali que até me ficou assim um bocado entalada. Foi aquilo ter uma placa a dizer Lisboa, porque eu não queria que aquilo tivesse uma placa. Se houvesse Photoshop na altura, tinha saído. Porque eu tinha acabado de vir do Porto, quer dizer, e vamos tirar uma fotografia com uma malta do Porto vai-me classificar. Exato. O centralismo, mas não houve nada. O centralismo ainda maior. Aquilo foi uma sessão que não foi, pelo que eu me lembro, como que disseram, a sessão nem sequer foi para a capa do disco. A sessão foi feita para um jornal que havia, que era o Rock Week, do Luís Vita. E então a sessão de fotografias do Luís Vasconcelos depois foi aproveitada e fez-se a capa do disco, porque eu acho que antes do disco estar feito, uma fotografia daquela sessão apareceu no Rock Week. Tenho ideia disso. E aquilo foi, andámos a passear com o puto, com o Bruno, e o Bruno agora, aquele puto está careca, para ver como o tempo passa, não é? De 40 anos. E o puto tem 43 anos, eu tenho 43 anos. E andámos por ali, por Alcântara, ali onde é agora como é que se chama aquilo? Como se chama aquilo em Alcântara, aquela zona dos restaurantes? As docas? Não. A zona dos restaurantes. As docas, pronto. Aquilo é nas docas. Só que havia ali oficinas e tudo que é restaurantes e tal. República da Cerveja, essas coisas todas estão ali. Sim. Eram oficinas e coisas assim. E aquilo era um carro velho que estava ali de um tipo qualquer que andava dali daquelas oficinas de mecânicos e sei lá o que é aquilo tinha. Bem, puseram-me ali, com aquele ar e com o puto, e lá fizemos aquilo, que foi tudo um bocado
à balda, não havia nada de pré-concebido, nem nada, era só tirar fotografias. Aliás, os meus 3 primeiros discos foram um bocadinho assim. Mas lá está, acabas até por ser um bocadinho depreciativo, porque já depois do primeiro disco, aliás, o primeiro disco vendeu, creio que bem, não tens números por acaso, não sabes quando é que vendeste o primeiro? Tenho, mais ou menos, sim, eu sei, quer dizer, mais ou menos lembro-me de cabeça. Sim. O hard rock vendeu para aí 32 mil discos, que era uma coisa, para quem estava a contar vender 5 e 6, foi uma surpresa muito grande para todos. Pois, mas ao segundo álbum se calhar já havia mais orçamento para fazer uma capa e estás a dizer que não, portanto... Não, foi um bocado na base do, olha, vamos para o Porto e vamos tirar, eu tinha uma ideia e tal, mas tinha uma ideia que acabou por ser, mas essa ideia acabou por ser que... E no terceiro disco também há uma história sobre a capa, mas os 2 discos seguintes, os 2 juntos, se calhar não venderam tanto como hard rock, é a ideia que eu tenho. Olha, vamos voltar a 2020 temporariamente. Como quase todos os artistas da tua geração, atuaste mais do que uma vez na Festa do Avante, que este ano está envolta na polémica que se sabe, não é? Com o PCP insistir na realização, há reservas causadas pela pandemia. Como é que vês esta questão, sabendo que a música ao vivo, noutros quadrantes, está fortemente condicionada, pelo menos até final de setembro? O Pedro Abrunhosa, por exemplo, neste mesmo posto emissor, dizia que o vírus não vai evitar saltar de camarada em camarada. Pois, eu já tinha ouvido isso, não foi pelo Pedro, mas foi por alguém que o Pedro eventualmente citou, ou que citou o Pedro. Sim, eu também acho que é óbvio isso, quer dizer, enquanto não tivermos a salvo, enquanto não houver condições, parece-me que uns serem filhos, outros serem enteados, não está certo, não é? Sendo que eu fui o primeiro artista não comunista, a tocar 2 anos seguidos na Festa do Avante, que foi em 1980 e 1981. É uma coisa incrível. E eu sempre gostei muito do Avante e toquei muitas vezes lá, mas realmente uns serem filhos, outros enteados, está mal. Ou há moralidade, ou comem todos, como dizia o meu pai. Rui, em termos pessoais, mais íntimos, como é que tu te confrontas com esta pandemia? Assim, postas as coisas de forma simples? Tens medo? Tens medo? Sentes medo? Não, realmente, já houve uma altura, logo no início, em que houve assim uma espécie de um pânico coletivo. Tive um bocadinho de medo, porque eu faço parte do grupo de risco, não é? Eu tenho um enfisema e, portanto, estou mais à bica do que os outros. Mas, de resto, passei o tempo porreirinho, fartei-me de cozinhar, para mim, e fartei-me de tocar. A minha sala está tipo semi-estúdio. Estou sempre rodeado de guitarras, teclas e caixas de ritmos e coisas assim, não é? E leio, e quer dizer, isto para mim não calhou assim muito mal, porque eu estava a precisar de umas férias assim, só comigo e na minha casa e tal. Não me soube assim muito mal, eu não posso queixar desta coisa aqui. Estiveste confortavelmente contigo. Estive confortavelmente sozinho. Olha, e já agora, se não é indiscrição, o que é que cozinhavas? Epá, muita coisa. Eu tenho a Bimbi, não é? Portanto, passa publicidade. Assim também eu, não é? Sim, pois, mas a Bimbi é uma boa companheira. Faço muitas coisas diferentes, faço muitas sopas. Nunca fiz uma sopa igual à outra. Faço, sei lá, já fiz um bolo de laranja, por exemplo. Faço arroz de polvo, arroz de grelos. Faço batata de coisas. Qual é que é o teu prato favorito? Assim, o que me vem à cabeça sempre é arroz de cabidela. Epá, maravilha. Mas é daqueles que há muita gente que vai dizer que horror e não sei o quê, mas pronto. Não, desculpa lá, mas isso é pouca gente. Muita gente gosta do arroz de cabidela, especialmente quando ele é bem feito. Eu Exatamente. Pouco mais de uma semana estive aqui, fizemos aqui um petit comité de 4 pessoas, e comemos aqui o Manuel Paulo fazer um arroz de cabidela de categoria. O segredo está no sangue. E comemos fora de casa, não é? Está no sangue, na porção no frango, no arroz, que só pode ser arroz carolino. Exatamente. Atenção. Esse não é para a Bimbi. No vinagre e a quantidade de vinagre. A quantidade de vinagre, exatamente.
o sangue claro, isso tem que ser fresco. Quem diria que havíamos estar aqui a dissertar sobre Falar de cabidela, mas um bom português tem que perder um bocadinho de tempo sempre a falar de comida. Ainda por cima, vários géneros de comida que a gente fala. Vou fazer aqui uma inconfidência para quem nos vai ouvir, é que nós estamos a gravar este programa já perto da hora do jantar, portanto... eu vou-vos dizer que eu, como tive os exames hoje, eu só comi uma sanduíche às 5 da tarde. Portanto, estive sempre em jejum desde ontem, das 10 da noite. Rui. Agora vou sair daqui, vou à casa do GP Simões, espero que ele tenha lá uma coisinha boa para mim. O que é que lá vais fazer, se não é novamente inscrição? Vou lá beber um copo com ele e comer uma bucha, não é nada. E para ter um papo. Muito bem. Olha, já agora que estamos aqui a falar de cabidelas, vamos falar de uma, não é bem de uma cabidela, mas de um sarilho em que tu te meteste há 2 anos, quando compraste uma guerra com o hip-hop. Lembras-te? Sim, eu lembro. Num podcast do Rui Unas. Tu dizias que há muita coisa no hip-hop que representa tudo aquilo que abominas no mundo, a exibição, a ostentação, a violência e a violência contra as mulheres. Ao dizeres isto, estavas à espera de ter a resposta que tiveste? Que foi muita gente. Eu não liguei muito a isso, queres que diga, eu não uso muitas redes sociais, começa já por aí. Não é? Mas já usaste, já houve uns tempos que usaste. Já há muito tempo. Só uso o Instagram. E o Facebook já deixei para 4 anos, ou coisa assim, portanto não estou a ver. Mas eu também não sou uma pessoa que me interessa especialmente sobre o que dizem de mim, nem eu dou entrevistas e normalmente nem as leio, porque não me interessa, já disse, e depois já não é para mim. Eu tenho outras coisas para fazer. Estar agora preocupado com as coisas que dizem de mim, não me interessa. Eu só me interessa quem diz bem, quem diz mal, quer lá saber. Mas não comprei uma guerra, porque eu tenho malta amiga do hip-hop que está completamente do meu lado, sabia perfeitamente o que eu estava a dizer. Houve uns que não sabiam, mas isso é como tudo, não é? Não perceberam o que eu disse, ou outros que perceberam. E cada qual interpretou à sua maneira. Quando eu disse que o hip-hop, para mim, não era bem música, é que queria dizer, no fundo, que eu, se ouvir hip-hop, não aprendo nada musicalmente. Eu acho que essa foi a parte que feriu mais as hostes, não é? Musicalmente. Eu não tirei o valor. Sim, mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa, a maioria do pessoal do hip-hop não é músico, não sabe tocar um único instrumento, não é músico. Faz street poetry, que é uma coisa diferente e que não deixa de ter valor aquilo que tem valor. Que há muito que não tem valor nenhum, que eu acho, não é? E, portanto, é por aí, não é? Eu quero aprender, quero melhorar eu musicalmente e vou, com certeza, vou aos mestres ouvir. Aí é que uma pessoa aprende, não é? É indo aos mestres. E eu continuo a ir aos mestres sempre, não é? E portanto, o que me interessa para eu melhorar é ouvir os mestres. Rui, o hip-hop tem muita fala. Pronto, eu sou músico, gosto muito de música instrumental, gosto muito de jazz e gosto de ouvir música instrumental de todo mundo e, portanto, não tenho que fazer escolhas, não é, no que ouço. E, portanto, às vezes ouço hip-hop, tenho coisas tipo Buckshot Lafon, que há muita gente que não conhece, mas que tem hip-hop, não é? Robert Glasper, coisas assim, não é? Que são coisas musicais para mim muito interessantes. Mas outras que musicalmente não me interessam. E pronto, eu como eu digo, a minha perspectiva de músico, como músico, é essa. Não estou a julgar. Quer dizer, na questão do hip-hop americano, eu fui muito claro no que estava a falar no hip-hop dos Estados Unidos, aquela confusão entre gangues, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem, que é um bocado a imagem que passa, embora haja coisas ótimas também. Rui, em 2014 disseste que ias desacelerar da vida de palco, que ias dar menos concertos e que precisavas de fazer uma reavaliação. Encontraste alguma resposta depois dessa reflexão, desse pousio? Sim. Continuo a dar menos concertos e quero... Agora é tramado porque eu gosto de viajar e agora não consigo. Pois. E quero fugir da colmeia, já estou farto da colmeia aqui, eu já estou no campo, mas quero ainda mais para dentro, quero ainda mais, que me apetece-me ir mais para longe,
porque tenho uma estante bastante grande de livros que eu gostaria de ler antes de me despedir. E então também quero repartir o meu tempo lendo, tocando, compondo e perder menos tempo com coisas triviais. No fundo é isso, não é? Porque eu já tenho menos tempo, não é? Com 63 anos, com a quantidade de músicos que me foram morrendo ao longo destes anos, os Bowies, o Tom Petty, sei lá, tantos músicos que eu gostava e gosto, não é? Que eu ouço. E que andam todos por ali por 70, 68, 72. Portanto, eu, com a vida que fiz, também não posso esperar muitas benesses, vamos lá ver. E então, pá, a pessoa tem que olhar para o futuro, que não sabe que é o desconhecido, não é? Pensar, bom, o que é que eu quero fazer daqui para a frente? E, portanto, há escolhas. Eu posso fazer essas escolhas. Tens também esse conforto. Viajar, ler, tocar e comer e beber. Bem. E já me parece boa vida. Exato. Já me parece um bom plano. Sabes que na vida uma pessoa consegue sempre muitas coisas, mas também há outras que desconsegue, não é? É a história da nossa vida. Umas pessoas queriam conseguir uma coisa, não conseguiste outra. Paciência, umas correram bem, outras correram mal. É engraçado usares o verbo desconseguir, que acho que é a primeira vez que usamos neste programa, e é particularmente clara essa tua... Desconseguir é bonito. Sabes que eu vou muito a Moçambique e há um amigo meu que é especialista, que provavelmente foi ele que inventou esta palavra, de quem eu gosto muito, que é o Miyakoto. É o tal dos contos a bem sonhados, não é? Exatamente. Estás, portanto, numa fase serena da tua vida, não é? Em que já identificaste aquilo que te interessa conseguir. Mais ou menos, sim, acho que sim. Parece-me que sim. Aliás, o que eu vos vou ler no final é um bocado um resumo disto. Vamos então passar para a próxima rubrica do nosso podcast. Esta semana trouxe boas notícias para os fãs dos System of a Down. A banda americana era um dos nomes mais aguardados deste verão que foi cancelado, mas o seu concerto no VOA Heavy Rock Festival, no Estádio Nacional em Oeiras, foi agora anunciado para 2021. O festival comunicou esta semana que se irá realizar em junho do próximo ano e já tem então 2 cabeças de cartaz. Os System of a Down no dia 16 de junho, mês 6, e os ingleses Bring Me the Horizon a 17. Quem também deu novidades foi o Vodafone Paredes de Cora, cujo diretor João Carvalho foi o nosso convidado na passada semana. Em 2021, o Festival do Minho acontece de 18 a 21 de agosto e terá no seu cartaz Pixies e Idols, que já estavam confirmados para 2020, e também Jarvis Cocker, o senhor dos Pulp. Nas letras mais pequenas surgem muitos outros artistas, como o Slow Tie, Princess Nokia ou Bad Bad Not Good, que já lá estiveram há uns anos. Esta semana tivemos ainda novidades do Superbox Super Rock, que regressa ao Meco em julho de 2021. Depois de Falls, Slow J ou Jungle, foram agora confirmados para o Superbox Super Rock os norte-americanos Brockhampton. E o festival acontece de 15 a 17 de julho. Mais cedo, nos fins de semana de 19 e 20 e 26 e 27 de junho, mês 6, teremos no Parque da Bela Vista, em Lisboa, o Rock in Rio, que anunciou vários concertos também, dos Black Eyed Peas à brasileira Anitta, passando pelos totalistas Chutes e Pontapés. Mas nem só de concertos vive a nossa atualidade noticiosa. Esta semana Bob Dylan fez manchetes com um feito histórico, não é verdade, Luís? É verdade, ninguém fez igual até agora. São 7 décadas consecutivas a conseguir que os seus álbuns cheguem à tabela de vendas mais importante do mundo, o Top 40 americano. Isto acontece porque o novo disco de Dylan, Rough and Rowdy Ways, chegou ao 2º lugar do Top 40 da Billboard e, recém-chegados aos anos 20 do século XXI, esta será, como disse, a 7ª década em que Dylan deixa o seu cunho. O primeiro disco de Dylan a entrar nos tops foi o segundo álbum, em
1963, ao tempo que isto já foi, The Free Willin' Bob Dylan, era o que tinha o Blowin' in the Wind e o A Hard Rain's a Gonna Fall. Isto foi o primeiro de 8 a conseguir o mesmo feito nesses anos 60, depois houve 14 álbuns a entrarem nos tops nos anos 70, 7 nos 80, 4 nos 90, ele nos 90 teve um bocadinho mais desaparecido, 7 na primeira década do século XXI e 9 nos anos 10, e este agora a estrear os anos 20. Isto é um feito absolutamente ímpar, é um voo em toda a glória sobre a história da música popular. Rui, o Dylan é uma audição habitual em tua casa ou nem por isso? Nem por isso, mas eu gosto imenso dos últimos álbuns dele, por acaso. Mas nunca fui muito, apesar de uma biografia minha aparecer que eu fui influenciado pelo Bob Dylan, que provavelmente, não sei, tocar guitarra, mas eu não foi assim uma influência, mas eu gosto do Modern Love. Estes últimos álbuns, Modern Times ou Modern Love? Modern Times. Este último ainda não tenho, mas vou ter, Modern Times. Este último ainda não tenho, mas vou ter, não é? Eu gosto ainda de comprar CDs, ouvir no carro e vou ter. Já conhecia, já sabia que estava aí e vou comprar. É incrível o Dylan, a longevidade dele, é incrível mesmo. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. E em tempos de distanciamento físico, também as entrevistas ou as conferências de imprensa são uma coisa diferente. Há alguns dias fui convidada para seguir um link do Zoom para falar com a espanhola Rosalía. Falar é como quem diz, todos os jornalistas nesta mesa redonda virtual tinham um microfone desligado e escreviam as suas perguntinhas no chat da aplicação. Rosalía, que estava a promover o novo single com o rapper Travis Scott, acabou por responder a várias das perguntas da Blitz, garantindo, por exemplo, que ainda se identifica com o seu primeiro disco, Los Angeles, um trabalho bem diferente da pop que ela agora faz, e dizendo também que quando atuou no Nós Primavera Sound no Porto, no ano passado, parece que já foi há 1000 anos, mas foi só no ano passado, não teve tempo para passear, mas garante que se sentiu em casa. I got word that is wet, well it's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. No, you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No. Oh, there she goes. E neste ano tão singular, os álbuns continuam a sair e são bons, na sua maioria, ou pelo menos aqueles que nos têm ocupado mais tempo. O Luís vai falar-nos agora dos veteranos Wire. É verdade, nós aqui também não falamos de álbuns maus, portanto esse deixamos para outras núpcias. Se há pouco falávamos da maneira como o Bob Dylan percorria a história da música popular de forma impressionante. À sua escala, os ingleses Wire também são um caso à parte. Eles formaram-se em 1976, na explosão do punk rock, começaram por ser sempre um pouco mais refinados, tendo sido fulcrais naquilo que nos habituámos a chamar pós-punk. Álbuns como Pink Flag ou Chairs Missing a influenciarem alguma da música alternativa britânica das décadas seguintes. Ao longo de 44 anos, o grupo de Londres teve alguns intervalos, mas há cerca de 20 que a terceira vida dos Wire tem sido um exemplo de criatividade e capacidade de produção. 1020 é o 9º álbum deles desde 2003, sai 6 meses depois de Mind Hive, portanto é o 2º álbum dos Wire em 2020. Estamos a falar de uma banda em que 3 dos seus 4 elementos já chegaram à idade da reforma, em que o ritmo costuma ser um bocadinho mais vagaroso. Este é um disco diferente porque mistura canções mais antigas com canções recentes que ficaram fora dos últimos álbuns. A ideia foi adequar temas que em alguns casos remontam aos anos 80, adequar esses temas ao tratamento que os Wire de 2020, um bocadinho mais orgânicos, menos herméticos, lhes dão. Tem uma carga mais melódica nos casos, mais sónica e psicadélica noutra. Talvez seja também isso que uma banda deve fazer quando o negócio é remar contra a nostalgia. Lia?
É verdade, esta semana chegou também às lojas um disco do qual já temos ouvido falar, ou já temos vindo a falar aqui no podcast. Chama-se Mordecai, é o novo álbum dos norte-americanos Crew and Bean. É um nome estranho, mas que, como disse o próprio guitarrista da banda numa entrevista que poderão ver em breve, se escreverem, é um bom nome, segundo ele, porque se escreverem KH no Google aparece logo. Aparece logo. E acho que é uma banda que o Rui Veloso, se ainda não ouviu, vai gostar de ouvir. É possível, eles são uma banda... Desculpa, qual é? Chama-se Crew and Bean, portanto é KH, depois Huang Bin. Isto é estranho. Procura no YouTube por KH, que deve-te aparecer logo. Deve-te aparecer logo. KH? KH, depois RUA. R de Ricardo. Não, sim. parece um Khalid, o Khabib. Cru, portanto, isto é um exercício engraçado, especialmente para quem está a ouvir. H que é? KHRUA. KH que é? KHR de Ricardo, UA, Kruang Bin, exato. Kruang Bin. Mas não ouças agora, que a gente está a fazer o programa. Eles são uma banda do Texas, mas fazem... Mas pelo aspecto são assim heavy metal. Não, nada disso. Ali agora vai dizer o que é que eles são. Eles são o quê? Eles fazem aquilo que nós poderemos chamar música do mundo, talvez. Tem muito dub, talvez, eles são de um país qualquer. São de um país do Texas. São do Texas. Tem mesmo ar de cowboys, este cabelinho. Exato. Cabelinho a cowboy. Mas o nome da banda, que pelos vistos quer dizer avião, em tailandês. Eles vão buscar muita coisa... Este nome parece... Eles devem ter influência lá daquela cena, como é que se chama? Aqueles gajos lá da Tailândia. Sim. Daquele lado. Como é que se chama? O K-pop. Não, disse é da Coreia. Não, é o K-pop. É parecido. Não vamos dizer isso. Não vamos dizer que é tudo igual. Não, mas ali... Definitivamente não é. Tailândia não tem nada a ver com Coreia e Vietnã. Nem o Vietnã tem a ver com a Coreia. Já estiveste para esses lados, então? Já estive e adoro. Adoro. Estou morto por lá voltar. Eles neste álbum têm pela primeira vez muitas canções com letras, o que não vinha acontecendo nos últimos discos, que eram sobretudo instrumentais. Eles têm muita influência de música asiática, lá está, também da África mais ocidental. Vou ver. E a canção que vamos escutar aqui depois, quando tudo estiver preparado, quando os ouvintes puderem ouvir todo este podcast em toda a sua glória, chama-se Pelota, tem um título em espanhol. Faz-me lembrar um bocadinho os Calexico, que são uma banda que também está ali na fronteira entre os Estados Unidos e o resto do mundo para eles, sobretudo. Sim, os Calexico eu conheço. Pronto, então és capaz de gostar dessa canção, pelo menos. A mim faz-me muito lembrar isso. São influenciados pelo funk soul da Tailândia. É um bocadinho assim um mapa-mundo musical. Mas é essencialmente instrumental. E há pouco falavas que gostavas de fazer... Tem uma baixista. Tem uma baixista toda jeitosa e tem um guitarrista que diz que é muito bom. Dizem os outros guitarristas que ele é muito bom, portanto, dá-lhes uma oportunidade. Quizá está tudo no YouTube. Quer dizer, eles não têm desculpa. O Texas é um manancial de guitarristas bons. Graças. Às vezes pode parecer que não, mas este programa está a ser gravado antes da hora de jantar. E eu não bebo. Eu não posso dizer o mesmo, mas também não é isso. Não é para isso que cá estamos, não é para falar desses assuntos. Vamos avançar.
Nos concertos para os próximos dias, Branco dá a 2 de julho o segundo dos 2 concertos no Teatro Tivoli em Lisboa. No mesmo dia, os Best Youth tocam no Teatro Aveirense e a partir de 3 de julho, os Jardins da Gulbenkian recebem o evento Jardins de Verão com curadoria da ZDB. Maria Reis, das Pega Monstro, a 3 de julho, Norberto Lobo a 4, B Fachada a 11 e Luís Severo e Selma Uamus a 18 são alguns dos destaques deste pequeno festival, se assim podemos dizer. Quem vem e atravessa o rio. E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso ilustre agradecimento ao ilustríssimo Rui Veloso por aceitar o nosso ilustre convite. Não, o nosso ilustre convite também. Não é? Exato. O nosso modesto agradecimento ao ilustre. Ilustríssimo. Ilustríssimo. Então continuam a ouvir, não continuam? Perfeitamente. Esteve também neste posto emissor Luís Guerra, eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo do nosso sorridente Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado, Rui. Obrigado ao Ruben. Ele está aqui a fazer sinal feliz. Rui, o que é que nos trouxeste a tua leitura? Este é um poema chamado Acalento. Estás a pôr os óculos agora, não é? Não, eu tive sempre de óculos. Boa. Eu tive sempre de óculos. Acalento, canção caiana. E vai assim. Ando cansado do amor que só me trouxe desgosto. Cansa-me a luz da manhã, cansa-me o ardor do sol posto. Cansa-me a antiga procura pelo prazer sensual. Tão rotineira a aventura, a excitação tão banal. Esse cansaço profundo que não parece ter fim, descubro, não é do mundo. Estou cansado de mim. Este poema é do Aldir Blanc e a música é do João Bosco. Muito bem, obrigado, Rui. Muito bonito. Muito obrigada, Rui. Beijinho para todos, para os cãezinhos também.